Determine quantos centímetros quadrados cabem em cada uma das figuras descritas a seguir. Bom, de novo, eu peguei retângulos, só que agora não são mais retângulos com medidas inteiras em centímetros. Tá? Agora tem essas medidas aqui fracionadas, né? Racionais. Mas a pergunta que eu estou fazendo é a mesma que eu tinha feito anteriormente. Né? Eu estou perguntando quantos centímetros quadrados cabem em cada uma dessas figuras. Lembrando que centímetro quadrado é a área equivalente, né, a um quadradinho de lado 1 centímetro. Então, vamos pegar aqui o retângulo 5/3 centímetro por 6 centímetros. Bom, 5/3 é 1, alguma coisa, né? Quase 2. Então, é uma coisa mais ou menos assim. Aqui é 5/3 de centímetro e aqui 6 centímetros. Aqui já fica inviável fazer aquela coisa de contar os quadradinhos, porque eu só consigo ter uma quantidade inteira de colunas aqui, né, desses 6. Né? Eu posso dividir aqui em 6 colunas de 1 centímetro, e aí tudo bem. Só que aqui vai ficar meio ruim de contar quantos quadradinhos vai ter em cada coluna. Okay? Então, a estratégia que eu vou usar aqui vai ser o seguinte. Eu vou fazer com que... Bom, esse lado aqui, então, tudo bem. Está uma quantidade inteira. Eu vou fazer com que esse outro lado do retângulo vire uma quantidade inteira. Porque aí a gente recai naquele problema anterior, né? Igual aos que a gente estava fazendo. Bom, se aqui é 5/3, então eu vou repetir essa figura aqui 3 vezes. Quer dizer, mais 2 vezes, né? Já tem uma aí. Então, aqui, ó, de novo, uma igualzinha e de novo mais uma igualzinha. Então, 5/3, 5/3 e 5/3. Por que eu coloquei 3 vezes? Porque agora isso aqui vai ser uma quantidade inteira. Né? Aqui estava 5 dividido por 3 e agora eu tripliquei essa quantia. Tá? Então, eu tenho aqui 3 vezes 5/3. Não é à toa. Isso aqui vai dar 5 centímetros. Tá? Então, é como se eu tivesse agora esse retângulão aqui. Deixa eu botar em preto. Esse retângulão aqui, 5 centímetros por 6 centímetros. Okay? E esse tipo de retângulo, a gente já sabe fazer a contagem dos quadradinhos. Né? É só multiplicar os valores aqui dos lados. Então, aqui eu vou ter 30 centímetros quadrados. Vou botar abreviado. Certo? Aquela mesma história de contar linha por linha ou coluna por coluna, como preferir. Mas quando eu tenho essas quantidades inteiras, aí eu posso fazer esse processo de multiplicar as quantias, porque recairia naquela soma de elementos repetidos, como a gente já viu anteriormente. Tá, só que não é esse retângulo preto que eu quero. Eu quero esse retângulo azul. Quero a área desse retângulo azul. E aí? Bom, repara, esse retângulo azul aqui, ele foi copiado aqui e foi copiado aqui. Então, essa área azul aqui, a área azul, ela vale 1/3 de todo o retângulo preto. 1/3 da área preta. A área preta eu acabei de calcular, é 30. Então, a área azul vai ficar 1/3 de 30, que dá, então, 10 centímetros quadrados. Beleza? Então, sempre que a gente tiver uma quantidade, medidas fracionadas nos lados, a gente pode usar esse artifício de fazer cópias dos retângulos para recair em medidas inteiras e depois pegar só a parte que interessa. Ó, no item B, então, agora as duas medidas estão fracionadas, né? 5/3 de centímetro por 7/4 de centímetro. Então, deixa eu colocar uma tela aqui. O item B está pedindo aqui, quero saber a área desse retângulo de lados 7/4 por 5/3. Bom, a estratégia que eu vou usar é a mesma. Eu vou fazer réplicas desse retângulo aí para que eu fique com um retângulo com lados inteiros. Tá? Como aqui é 7/4, então eu vou fazer 4 cópias aqui. Né? Quer dizer, essa mais 3 cópias. Pronto. Então, se aqui é 7/4, eu fazendo então 4 vezes 7/4, eu consigo cancelar essa divisão aqui. Então, aqui eu vou ter 7 centímetros, certo?
E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Tá? Se aqui é 5/3, então para anular esse denominador 3, eu vou repetir isso aqui 3 vezes. Pronto. Então, se aqui é 5/3, agora isso aqui vai ser 3 vezes 5/3. Então, eu tenho essa área total aqui, né? A área de um retângulo 7 por 5. Certo? 7 por 5, então, então aí eu tenho uma área de 7 vezes 5 de 35 centímetros quadrados. Mas isso é a área dessa parte toda aqui. Mas o que eu quero não é isso tudo. Eu quero só a parte azul. Tá? Então eu tenho que agora dividir em quantas partes eu repliquei esse retângulo aí. Bom, repara. E aí vai ser de novo um problema de contagem igual. Porque aqui eu fiz 4 colunas iguais, né? E 3 linhas iguais. Então, esse retângulo aqui ele foi repetido 12 vezes. Né? 3 mais 3 mais 3 mais 3, que dá 12. Ou, se preferir, 4 vezes 4 vezes 4 mais 4 mais 4. Então, só fazer 3 vezes 4 ou 4 vezes 3. Então, eu tenho 12 quadrinhos desse aqui, dando aquela área de 35. Tá, mas o que eu quero não é todo 35. O que eu quero, então, vai ser 1/12 desse 35. Então, a área azul é pegar esse 35 que a gente obteve aqui e dividir por 12. Bom, então agora vamos fazer o item C para tentar generalizar essa ideia, para a gente não precisar ficar fazendo sempre esse procedimento de ficar repetindo os retângulos e tal. Vamos pegar, né, fazer com que a coisa vá mais rápido. Tá? Mas a ideia que está por trás é a mesma. Então, ó, um retângulo, aqui 3/7 por 6/5. Tá? Então, para eu anular, tudo em centímetro, né? Então não tem problema. Então, para eu anular essa divisão por 5, eu teria que pegar 5 cópias dessa aqui. Né? 1, 2, 3, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, 3/7, então, tem que pegar, para anular essa divisão por 7, eu teria que pegar 7 linhas aqui. Então, 1, 2, 3, até a 7ª linha aqui. Então, eu vou ter agora uma área total, um retângulo 6 por 3, né? Porque, né, todo esse retângulo vermelho aqui, que eu consegui anular essa divisão por 5 e essa divisão por 7. Então, 6 vezes 3, que dá 18 centímetros quadrados, mais a área azul, a que me interessa, tá? Não vai ser todo esse 18, vai ser um pedaço desse 18. Que pedaço? É ver quantas vezes eu repeti esse negócio. Tá? Então, se aqui eu fiz 5 cópias e depois eu fiz 7 cópias, então eu tenho um total de 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou se preferir, 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. Tem um total de 35 cópias, né? 7 vezes 5 cópias desse retângulo azul. Então, a área azul vai ser esse 18, a área total, dividido por 5 vezes 7. 18 dividido por 35. E acho que não dá para simplificar, né? Fica assim mesmo, centímetros quadrados. Beleza? Então, vamos agora generalizar essa ideia. Se eu tivesse, então, um retângulo de medidas fracionárias qualquer. Então, m sobre n, centímetros, digamos, e p sobre q, centímetros. Tá? Então, a ideia é a mesma. Para eu eliminar essa divisão por q, eu teria que repetir esse negócio aqui em q vezes. Então, aqui me daria um retângulo. Cadê? Me daria o lado desse retângulo. Ficaria q vezes p sobre q. Que, obviamente, vai dar p. Era essa a minha intenção, transformar numa quantidade inteira. E aqui é a mesma coisa. Para eu anular essa divisão por n, eu teria que repetir esse lado aqui n vezes. Tá? O que me daria, então, esse lado do retângulo aqui, de medida n vezes m sobre n. Né? Anulando, aí vai dar m centímetros, também centímetros. Então, a área total, essa medida aqui inteira e essa medida inteira, a área total, a área vermelha,
ficaria P vezes M centímetros quadrados, desculpa. Mas o que eu quero é a área azul. Então, eu preciso saber quantas cópias desse cara aqui estão nessa figurona toda. Tá? Se aqui eu tenho Q cópias, e em cada linha eu tenho Q cópias, e eu tenho um total de N linhas, então eu tenho um total de Q vezes N cópias. Então, a área azul, a área que me interessa, vai ser toda a área vermelha, esse P vezes M, dividido pela quantidade de cópias desse retângulo azul, que é esse total aqui, Q vezes M. Tá? Centímetros quadrados. Agora, vamos olhar o que esse valor tem de interessante. Essa expressão aqui, provavelmente vocês já sabem o que vai acontecer, né? Eu posso separar isso aqui numa multiplicação de frações. Então, a área azul, aqui me interessa, eu poderia separar na multiplicação P sobre Q vezes M sobre N centímetros quadrados. Tá? Ou seja, preserva aquela mesma ideia que acontecia no retângulo de lados inteiros. É só fazer o produto dos lados, só fazer a multiplicação dos lados. P sobre Q vezes M sobre N. P sobre Q vezes M sobre N. Então, para lados inteiros, é só multiplicar os lados, né? Tem que estar na mesma unidade para a gente obter a área. Quando eu tenho os lados fracionados, também é a mesma coisa. E aí, com isso, a gente pode expandir para todos os reais. Mas vamos ver como é que fica isso, né? Vou dar uma ideia de como seria essa expansão. Bom, o último aqui, o item D. Então, é um retângulo 12,2 centímetros por 7,4 centímetros. Então, isso aqui eu poderia transformar numa fração, né? 122 sobre 10, por exemplo. Está na forma decimal, eu posso colocar numa fração decimal. Aqui também. Está na expansão decimal, eu posso transformar numa fração decimal, 74 décimos. Então, qualquer número racional, eu posso, né, pensar nele numa fração e adotar aquela ideia lá que a gente já viu que basta multiplicar os lados. Então, aqui eu sei que a área que me interessa vai ser 122 décimos vezes 74 décimos. Ou se quisesse fazer mesmo, né, 12,2 vezes 7,4. Tá? Deixa eu fazer aqui na calculadora. Aqui dá 90,28 centímetros quadrados. Tá? Então, cabem 90,28 centímetros quadrados nesse retângulo aqui. Tá? Então, ó, a gente já viu para retângulo de lado inteiro e para retângulo de lado racional. Faltaria só o irracional. Isso aí foge um pouco do que a gente estuda no ensino médio, porque envolve um conhecimento de limite, uma coisa de raciocínio infinitesimal. Mas a gente pode pensar assim, digamos que eu tenho um retângulo, vou pegar uma coisa mais tranquila aqui, tipo lado 3 e aqui um lado raiz de 5, digamos assim. Tá? Tudo em centímetro. Então esse cara aqui tudo bem, esse cara aqui tudo não bem, porque ele não é a quantidade inteira e nem a quantidade fracionária. Eu não consigo fazer aquele esquema de repetir várias vezes esse lado aqui para gerar uma quantidade inteira. Tá? Mas eu posso pensar, então, a versão ensino médio para a gente entender por que basta multiplicar. Eu posso pensar na expansão decimal desse cara. Deixa eu colocar aqui o raiz de 5. Então está aqui a expansão decimal do raiz de 5. Então se eu pegar, por exemplo, 2,23, tá? As duas primeiras casas decimais, seria 2,24 na verdade, porque a próxima casa decimal é 6, mas beleza, vamos pegar as duas casas decimais. Não seria então todo o raiz de 5, ficaria um pouquinho antes aqui do raiz de 5, né? Ou muito mais perto, mas enfim, seria um pouquinho menor do que o raiz de 5. E aí eu posso pensar então na área disso aqui, na área dessa região aqui. Tá? Que aí sim eu vou estar lidando com números racionais, né? O 2,23, né? O começo da expansão decimal do raiz de 5, e o outro lado é 3. Então a área daquela região chamada área 1, tá? Vai ser 3
vezes 2,23. Tá? E aí dá o resultado aí. Tá? Mas se eu quiser ser mais... Então, não é a área que eu quero, não é essa área que eu quero, tá? Mas eu posso ir chegando cada vez mais próximo dela. Tá? Como? É só eu ir expandindo mais, só eu ir avançando mais na expansão decimal do raiz de 5. Tá? Então, se eu pegar não só 2 casas decimais, mas pegar, sei lá, 10 casas decimais, aí eu vou ter uma área, vou chamar de área 10, então. Tá? Vai ser 3 vezes. Aí é só seguir aqui toda a expansão decimal até a décima casa. 2,236067797. Já tem quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais uma aqui, 4. Tá? Então agora, eu já não estou mais aqui, estou muito mais próximo do que é o raiz de 5. Tá? E aí a área que eu obtiver aqui vai estar cada vez mais próximo do valor dessa área aqui. Tá? Então é perceber que eu tenho aqui uma sequência que converge. Tá? À medida que eu vou avançando nas casas decimais aqui e fazendo o produto dessa expansão decimal com o outro lado, tá? Eu vou também chegando cada vez mais próximo, eu vou convergindo para o valor da área que eu quero. Mas aí se eu pensar num processo infinito, e aí que a gente não vê isso no ensino médio, tá? Mas se eu fizesse esse processo aqui infinitamente, tá? Eu chegaria nisso aqui, né? Na expansão decimal completa, entre aspas, completa, né? Do raiz de 5, e aí estaria convergindo para o valor da área que eu quero. Tá? Então, à medida que essa expansão decimal avança, esse resultado aqui da multiplicação vai convergir para o valor da área que eu quero.